Então, por que o nome de Ekadashi Titi é Madhava Titi? Por que não Govinda Titi? Se alguém perguntar... Krishna Vasati Vasati Boli Parama Adarakari. Then, what is saying the Madhava Titi? O que a gente fala sobre Madhava Titi? Qual é o... Cadê o livro de canção? Remember Nikate. What is the Madhava Titi? Translation. Why Ekadashi Titi's name is called Madhava Titi? Why not Govinda Titi? Então, por que o nome de Ekadashi é Madhava Titi? Por que não Govinda Titi? They are saying Madhava Titi Bhakti Janani Jatane Palana Kori Krishna Vasati Vasati Bori Parama Adara Bori. I carefully observe Madhav and holidays such as Ekadashi and Janmashtami. For they are the mother of devotion. Knowing that the Krishna dwells in these holidays with the great regards, I also accept them as my residence. Madhava Titi Bhakti Janani Yatane Palana Kori Krishna Vasati Vasati Boli Parama Adara Boli. Bhaktivinoda Thakur is called seventh Goswami. Srila Bhaktivinoda Thakura é o sétimo Goswami. Also Bhaktivinoda Thakur very nearly there is Sakhi of Srimati Radhika. E ele é uma Saki muito próxima e querida de Srimati Radhika. Identity, I am Kamal Manjari. Ele revelou a sua própria identidade. Eu sou Kamala Manjari. Very nicely Bhaktivinoda Thakur gave his own Siddha Parichaya. Ele deu muito belamente seu Siddha Parichara. Transcendental identification. Ele deu a sua identificação transcendental. Então, seja lá o que ele disser, é a verdade absoluta. Vishnu Titi. Vishnu Titi are not saying Govinda Titi. Not saying. Are saying Madhava Titi. Mas a gente não fala Vishnu Titi, Govinda Titi, a gente só fala Madhava Titi. E por quê? Srila Bhaktivinoda Thakura muito belamente explica isso. Krishna é chamado de Madhava. E Srimati Radhika é chamada de Madhavi. Você entende? Por que o nome de Srimati Radhika é Madhavi? Porque Srimati Radhika controla Krishna com as suas doces atividades. O Gaudiya Tantra também explica. Tiri para. So Srimati Radhika, então, Srimati Radhika é Sarva Lakshmi. O que eu falei? Sarva Lakshmi is the source of all Lakshmis, those are consort of Lord Narayan in Vaikuntha. Sarva Lakshmi, ela é a raiz de todas as Lakshmis, que são as consortes do Senhor Narayana em Vaikuntha. Há inúmeros Vaikuntadans, onde o Senhor manifesta suas inúmeras encarnações, e todas essas encarnações são Lakshmi. Há Lakshmi Nishinha, Lakshmi Narayana. Onde está o Senhor, a sua consorte está lá. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura explica que dentre as inúmeras Vaikuntas, Ananta Vaikunta, isso é chamado de Maha Vaikunta. Então, nesse Maha Vaikunta, há muitas formas do Senhor, de 4 braços, Shankha, Chakra, Gada e Padma. E de acordo com o jeito que eles seguram esses símbolos, essa é Shankra, Padma, Gada e Chakra vai ter um nome diferente. No Chaitanya Charitamrita está explicado isso.
Madhavati. Então, um dos nomes de Krishna é Madhavatiti. Então, Basanta Titi, Basanta Kala também é chamado de Madhava. Madhumas, que é o nome de uma estação do ano, da estação da primavera. Então, Krishna é chamado de Madhava e Radha é chamada de Madhavi. Isso é muito doce. E por que o nome de Shrimati Radhika é Madhavi? Porque Shrimati Radhika controla a Krishna com seu doce humor. O seu humor muito doce, ela pode controlar Krishna. Por isso, o nome dela é chamado de Madhavi. E também há uma flor chamada Madhavi. A flor Madhavi e a flor Malati. Dois tipos de flores. Dois tipos de flores. Madhavi e Malati. Vocês já viram? É um pouquinho avermelhado, é rosa. Perdão, tem a cor é um pouco rosa e tem uma doce, e elas têm uma doce fragrância. E também há uma saque de Shrimati Radhika chamada Malati. Então, Krishna é chamado de Madhava e Shrimati Radhika é chamada de Madhavi. No Javadharma, Srila Bhaktivinoda Thakur explica por que o nome de Shrimati Radhika é chamado de Madhavi. Então, continuando, Krishna é chamado de Madhava. Sanatana Goswami Pada e Jiva Goswami Pada explicam em seus comentários. Madhava. Mas significa Sarvalakshmi, Shrimati Radhika, a amada mais elevada. Então, Shrimati Radhika é muito próxima e amada por Krishna. Madhava. O amado de Sarvalakshmi, Shrimati Radhika. Então, nesse Gaudiya Tantra também é explicado. Pradevata, Dev Krishna Mai Praktaradhikara Paradevata, Sarvakanti, Sarvalakshmi Mai, Samohini Para. A Sarvalakshmi Mai, Sarvalakshmi significa que Shrimati Radhika é a fonte, a raiz de todas as contortes do Senhor Narayana, por isso que ela é chamada de Sarvalakshmi. Há muitos significados também. Madhava. No Gita Govinda, Srila Jadeva Goswami Pada Ei Madhava, saia do meu kunja. Não vem com as suas palavras enganadoras para mim, não. Esse termo significa essas palavras enganadoras. Eu não quero ouvir as suas palavras de lisonjeio, não. E aí no dia seguinte Krishna foi e se encontrou com Shrimati Radhika e ele perguntou a Shrimati Radhika: por que você estava com raiva de mim no mês passado? Por que você estava com raiva? Qual a razão? E Shrimati Radhika falou: eu estava com raiva de você? E ele falou sim. E ela perguntou: o que eu disse? Quando você está com raiva de alguém, você é capaz de falar qualquer coisa, só vem na boca e você fala. E aí depois você se esquece. O que foi que eu falei? Você entende? Quando você fica com muita raiva, é muito difícil controlar a urgência da língua.
O que você fala automaticamente sai para fora da boca. E depois automaticamente você se esquece. O que foi que eu falei? Então, da mesma maneira, Srimati Radhika disse: ó, meu amado Krishna, me diga, o que foi que eu falei para você ontem? O que eu falei? Então Krishna falou: eu me lembro, tá bom, vou te falar. Quando você estava com raiva de mim, você me falou: Madhava, Madhava, Jahi. Ei, Madhava, vai embora daqui. Eu não quero ouvir a sua conversinha fiada, não. Então Srimati Radhika disse: ó, meu Prana Govinda, ouça. Eu te chamei de Madhava. Em sânscrito, Ma significa não. Da significa correr rápido. Em sânscrito, Dava significa correr rápido. Então significa que eu estava dizendo a você: não vá para longe. Você tem que ir. Mas como ir? Vá devagarzinho, não vá rápido. Não se vá rápido, você tem que ir. Mas como ir, vá devagar. Então tem essas duas palavras, Madhava. Ma significa não e dava ir rápido. Então não vá tão cedo, tão rápido. Então significa o quê? Você tem que ficar um pouquinho mais comigo. Eu sei que você não pode ficar muito tempo comigo porque eu não sou a sua esposa. Com a sua esposa você pode ficar quanto tempo você quiser. Marido e mulher podem sentar-se juntos até quando eles quiserem. Isso é verdade ou não é? Mas aquela pessoa que não é seu marido ou sua esposa, com ele, você não pode, ou ela, você não pode ficar tanto tempo assim. Você entende? Então, Srimati Radhika estava explicando assim: você é o meu amado. Então, é o amor de amante. Então, você não pode ficar comigo muito tempo. Então, eu estava dizendo, você tem que ir, mas como ir? Devagar, devagar. Então, Madhava, nada. Ei, Madhava, vá. Mas como ir? Devagar, devagar. Você deve ficar mais um pouquinho e depois ir. E não sair indo. Porque mas todo mundo vai te castigar ou não vai? Se ver você comigo. Mas se alguém... Se uma esposa vê um marido sentado um tempão com uma mulher que não é a esposa dele, ela vai ficar com raiva ou não vai? Então, Srimati Radhika deu esse belíssimo aviso. Fique calmo, que eu falei Madhava. Ma significa não e dava correr rápido. E Ma significa Lakshmi, Sarva Lakshmai Srimati Radhika. E Da significa marido, Da também significa marido. Você entende? A gente fala Bidava. Bidava. Dava. Bidava. Bidava é aquela que não tem marido. Bidava. Então, Bi é não. E Dava é Pati. Marido. Então, Bidava, aquela que não tem marido. De acordo com a cultura védica, aquela cujo marido morreu. Bidava. Então, tá no gênero feminino. Bidava. Tá no gênero feminino ou não tá? Aquela pessoa cuja esposa
abandonou o corpo? Boa pergunta. Tá bom, eu vou encontrar esse termo e depois eu falo para vocês. É claro que existe esse nome também. Uma palavra em sânscrito que significa aquele cuja esposa abandonou o corpo. Bidavá, qual a palavra oposta? Sadavá. Sadavá seria a palavra oposta. Aquele cuja esposa abandonou o corpo. Em inglês, viúva. Qual é o oposto de viúva? Ok, escutem cuidadosamente. Então, o que eu estava falando? O nome de Ekadashi Titi é Madhavatiti. Porque Sarva Lakshmi Shrimati Radhika, ela é a controladora de Krishna. Entende? Então, cada Shititi significa que a gente está observando Shrimati Radhika. Shrimati Radhika é muito importante para o nosso Gaudiya Vaishnavismo. Krishna bhajane tabo okarane gya. Atmarohito suraj nahi mani, Radha virohito madhav nahi. Then, Akela Madhava bhajese so agyan. Kevala Madhava puje so agyan. Radha virohito madhav nahi. Esse é o Kirtana de Bhaktivinoda Thakur. Vocês leem ou não? Vocês não têm tempo para ler? Radha bhajane jodi mati nahi velo Krishna bhajana tava akarane Radha Virahita Madhava Nahimani. Sem Srimati Radhika, qual é o significado de Madhava? Nada. Onde está Krishna, está Krishna. E onde está Radha, está Krishna. Onde está Krishna, está Radha. E onde está Radha, está Krishna. Isso é muito importante. Então a gente adora qual é cada Titi? Madhavatiti. Então significa que você não pode adorar apenas Madhava. Você deve adorar Shrimati Radhika. Então Ekadasi significa que você deve dar ênfase a Shrimati Radhika. Bolo Radharani Ki Jai. Vocês entendem? Então o nome de Ekadasi Titi também é Madhavatiti. Entendam isso. Antes os nossos Goswamis, mesmo os nossos Goswamis, antes eles não manifestaram Srimati Radhika. Eles esconderam. Janavidevi, quando ela foi para os templos, ela enviou uma murti girada para todos os templos. Então, qual é o nome? Govinda Deva.
Madan Mohan, a gente Madan Mohan. Not fala Radha Govinda, Madan Mohan. Radha Madan Mohan. A gente que adicionou, mas qual é o nome da deidade é Madan Mohan. Então, All Goswamis there. Before it is what? Only, todos os nossos Goswamis, antes só tinha Krishna. you understand? Vocês entendem? Gopinath. Gopinath. Eh? Because Por quê? that time our Naquela they época, also hide. eles estavam escondendo. Because Braj, one thing is that Porque Braja, há uma coisa. to show their ladies. Ladies always Em Braja, eles não mostram as mulheres. As mulheres estão sempre cobertas. if ladies not cover their head with the belt, then everybody see their face. Se as mulheres não cobrirem Braj, one thing is very important. a sua face com véu, todos irão ver a sua face. Então, em Vraja há algo muito importante, especialmente as mulheres casadas. Elas têm que sempre cobrir a face com um véu. You see, when we discuss about this katha, Vocês podem ver que quando a gente falar sobre esse great katha, grandson, Vajrana, o bisneto de Krishna, Bhajaranaba, ele manifestou a primeira Vigraha. Qual Vigraha? Madan Mohan. Madan Why not Mohan. Radharani? E por que não Radharani? You understand? Vocês estão When you entendendo? discuss, Quando a gente fala because Krishna's great grandson, sobre isso, porque Krishna, o bisneto dele, ele não viu so what is Krishna. regard? Por essa He razão, asked to ele perguntou a Uttara. Sabem quem é Uttara? A mãe de Parikshit Maharaj. Uttarasi Uttara, saw Krishna. ela viu So a what is regard Krishna. to how to give the Então, por instruction? essa razão, She gave the instruction. Okay, ela Krishna deu Bhagavad as Gita. instruções. Ó, Krishna é Then assim, assim, Vajrana, assim. he manifested. Então, Bharajanaba manifestou a primeira Vigraha. E aí o Tara falou, ok, os pés de Krishna são assim como dessa deidade. Por essa razão o nome da deidade é Madana Mohan. Mas ele não manifestou Shrimati Radhika. Então a primeira Vigraha foi Madana Mohan e não Radharani. Você entende? Onde está Radharani? Então Brajanaba manifestou a segunda Vigraha, que é chamada de Govinda Deva. Ok, a face dele é como a de Krishna. E ele recebeu o nome de Govinda Devi. E onde está Radha? Então, Bhajaranaba manifestou outra Vigraha. E o Tarada Devi disse, ó, essa deidade tem um peito igual de Krishna, que é Gopinata. Então, quem foi que manifestou Shrimati Radhika? A Vigraha, a deidade de Shrimati Radhika. Essa pergunta pode surgir ou não? Bhajaranaba, o bisneto de Krishna, ele manifestou apenas Krishna, Madan Mohan, Govinda Dev e Gopinata. Essas três deidades dos Gaudiya Vaishnavas. Os Gaudiya Vaishnavas têm três deidades: Govinda, Gopinata e Madan Mohan. Então, primeiro você tem o Darshana de Madan Mohan. Então, você tem o Darshana de Govinda Dev. Então, Madan Mohan é Sambandha de Stati Devata. Depois, Govinda Dev é Sambandha. É a deidade que representa Sambandha, e Gopinata é a deidade que representa Prayojana, a meta. Aí você tem o Darshana dele. Mas onde está Shrimati Radhika? É por isso que as pessoas das outras sampradayas começaram a reclamar. Por que adorar Govinda Deva com Shrimati Radhika? Na verdade, mãe Janavadevi, a Shakti de Nityananda, mãe de Janavadevi, ela manifestou. E ela enviou as deidades de Radharani para todos os templos de Vrindavana.
Por quê? Before all our Goswami, they worship Thakurji. Antes, todos os nossos Goswamis estavam adorando a Thakurji, mas Radharani estava se escondendo. Porque Radharani é algo muito confidencial. E uma característica de Braja é que tudo deve ser escondido. Radha não. Radha Katha. Isso é muito confidencial. Por essa razão, Shukadeva Goswami Pada não falou o nome de nenhuma Gopi ou o nome de Radha. Shila Sanatana Goswami Vishwanath Chakravarti Pada também diz. Por que Shukadeva Goswami Pada não falou o nome de nenhuma Gopi ou de Radharani diretamente no Srimad Bhagavata? Nos outros Puranas você pode ver. Porque quando Shukadeva Goswami Pada estava falando Bhagavad Gita na Assembleia de Parikshit Maharaj, Shukadeva Goswami estava tão absorto em Srimati Radhika, apenas se lembrava de Srimati Radhika. E se ele falasse o nome dela, ele ia desmaiar por 6 meses. E como que ele iria continuar a falar o Harikatha para Parikshit Maharaj por 7 dias apenas? Por essa razão, ele falou o nome dela de maneira indireta e não direta. Muitos slokas são falados. Então, o Srimad Bhagavata tem 18.000 slokas. Em todos os slokas, o nome de Radha está lá. O que dizer de falar em um sloka? Mas ele está dito de maneira indireta. Se você falar qualquer coisa de maneira indireta, isso será muito doce. Mas se você falar de maneira direta, não vai vir tanta doçura assim. Você entende? Você entende? Gurudeva dá um exemplo. A noiva é recém-casada. Então, a noiva, na cultura védica, está sempre bem coberta. E aí isso vai despertar a curiosidade das pessoas. Todo mundo fica, ai, cadê ela? Como ela é? Como ela é? Se ela já viesse com o véu levantado, todo mundo ia olhar assim, isso é inútil, não é nada. Ninguém ia dar atenção. Se qualquer coisa é coberto, você entende? Então a curiosidade vai vir. É verdade ou não é? Se alguma coisa já está aberto, não tem curiosidade. Que nem um bebezinho. Se você basta fechar a mão e mostrar a mão fechada para o bebezinho, aí o bebezinho vai ficar, o que é isso? O que é isso? Mostra para o seu bebezinho. Talvez nem tenha nada dentro da sua mão. Mas o bebezinho vai ficar lá, deve ter alguma coisa. E aí se você abre a mão, aí o bebê não vai querer mais saber. Então, a curiosidade é despertada pelo quê? Como saber sobre isso? Então, da mesma maneira, em Vraja, essa tradição. Então, no Srimad Bhagavata, Parokshavada, todas as palavras foram faladas de maneira indireta. Se você fala assim, essa pessoa usa roupa safrão, isso, aquilo, outro, ninguém vai dar atenção. Talvez você possa dizer, esse brahmachari, eu vou dizer. Não, se você já fala direto o nome da pessoa, tal brahmachari, ninguém dá atenção. Mas se você falar, esse brahmachari é muito belo, tem a cabeça raspada, a roupa safrão, aí todo mundo vai ficar procurando, cadê? Você entende?
Então, se você fala de maneira indireta, isso tem muita doçura e desperta curiosidade. Então, Parokshavat Bayan, Parokshavat significa Parakyabhava. Paroksha significa indireto. E Paroksha significa Parakya. Uma coisa é Swakya, outra coisa é Parakya. Swakya é o quê? A relação de marido e mulher casado. Quem é ela? É minha esposa. Ninguém vai dar atenção para isso. Ah, tudo bem, marido e mulher. Você entende? Se marido e mulher estiverem sentados, ela tem o bindi e também as pulseiras. Aí todo mundo vai pensar, é uma mulher casada. Ninguém vai dar atenção para uma mulher casada. Ah, ela já é casada. Você entende? Alguém coloca um selo. Você entende? Já colocou o símbolo. Sabe o que é o símbolo? E o Mangala Sutra. Então, essa marca vermelha na testa. Então, ninguém vai dar atenção. Vão pensar, isso aí é a terra dos outros. Propriedade dos outros. Você entende? Então, ninguém vai dar atenção. É verdade ou não? Estou falando um kata mundano, mas é verdade. Mas se ela não tiver símbolo, não tiver nenhum sinal de que ela é uma mulher casada, então os homens estúpidos e sem noção vão dar mais atenção. Você entende? Essa é a natureza. Então as pessoas dizem isso. Paraqueta é muito saboreável. Mas neste mundo material, Parakyabhava é o quê? É degradável? Não. O que dizer de degradável? É uma ação pecaminosa. Você vai para o inferno. Eu estou cantando santo nome? Nada de santo nome. Você vai direto. Já Maharaj vai falar, ah, você está cantando santo nome? Desceu o patife, vem aqui e vai pegar você. Você entende? É muito poderoso. Então, nesse mundo material, não existe esse parão, esse humor de diamante, só em Vrindavanadam, e não vai contar Yoda e Dwarka. Esse humor só se manifesta em Goloka Vrindavana. Apenas no coração das Brajagopas. Então, por essa razão, Bhaktivinoda Thakur está dizendo: leia essa canção de Srila Bhaktivinoda Thakur. Essa canção, Yadi Gauranga Nahito. यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केमन दरितामरे दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते है दे एक भी कीर्तन याद नहीं रखते क्या बोलेंगे बोलो हैं हाँ यार ये सही है. Então ele está falando da canção Yad Gauranga Namara Durai Pravesha Chaturisa
This is very important. Isso é importante. Brajero Juvati Bhavero Bhagati Sakati Huitaka, who would have had true insight to enter the sweet, that is called rapture of the forest of Vrindadev. This one, Vrindadevi, and part of the render of the loving service to the mood of the damsels of Braj. Então, ele está citando essa... Se Chaitanya Mahaprabhu não tivesse vindo, quem teria inteligência para evidenciar a doce madura das lilas de Radha Krishna em Vrindavana? Quem mais poderia otorgar o poder para conquistarmos o sentimento amoroso de seva que as Vrajaramanis prestam a Yugala Kishora? Então, o humor das Vrajagopis é para Kiyabhava. Quem pode entender isso? Se o nosso Chaitanya Mahaprabhu não tivesse aparecido nessa Kali Yuga, seria muito difícil entender a Parakyabhava das Vrajagopis. Vocês entendem? Vocês entendem? Então, por que eu estou dizendo? Porque Srimad Radhikas fala sobre Paroksha, Parakyabhava. Parakya significa indireto. Isso é Parakyabhava. Não é só Kiyakata. É o humor mais elevado. Mas esse humor mais elevado para Kiyabhava só se manifesta em Goloka Vrindavana e não neste mundo material. Neste mundo material, esse Parakyabhava é uma atividade pecaminosa. Após a sua morte, você tem que ir para o local de Jam Maharaj. Ninguém vai te parar, não. Você fala, eu estou fazendo Bhajana Sadhana, estou vivendo no Radha Kunda. Você entende? Um devoto de... Ei, ouçam. Um devoto de Swami Maharaj perguntou a Swami Maharaj, Gurudeva, eu quero ficar no Radha Kunda. E ele falou, não, você não pode ficar no Radha Kunda. Por quê? Se você for lá, você vai ficar em Naragakunda. Você não tem ideia sobre o Radha Kunda. Você não é qualificado para ficar no Radha Kunda. Se você ficar no Radha Kunda, você vai estar no Narakakunda, no inferno. E por quê? Vocês podem ler essa aula de Swami Maharaj. Porque se você não controlar os seus sentidos, você vai fazer qual Parakyabhava? Uma Parakyabhava mundana. Assim como muitos sarradias fazem. A minha esposa é Radha e eu sou Krishna. Isso é o quê? Narka. Inferno. Então, por essa razão, não vá ao Radha Kunda. Quem pode ficar lá no Radha Kunda? Quem já não tem mais anarta, está livre dos anartas. Anarta Nivriti. Por essa razão, Srila Swami Maharaj falou. Porque você ouve o Katai falar, Radha Kunda é o mais elevado, então por que não ficar lá? O seu desejo é bom, mas você tem que ser qualificado. Brajabhumi, Radhakunda, Vrindavana, todos são transcendentais. Você entende? Esse é o processo. Por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou: todas as instruções são dadas de acordo com a qualificação de cada um. Vá a Vrindavana, mas não fique por muito tempo. Por quê? Porque se você tiver anartas, você não vai poder compreender Braj e os Brajavasis.
Understand this? Você entende? So saying Vrindavan jaive, naruive chirakal. Ar Govardhan chariya, nadive Gopal. Never you step on the top of Giriraj Govardhan. Nunca suba no topo de Giriraj Govardhan. Se você for a Giriraj Govardhan, They are walking or not? você vai ver os Vrajavasi, eles estão andando ou não estão? They are taking the goat. You have seen? Eles pegam os They bodes, are also walking. os bodes também andam. Understand? Você entende? They born in there. Eles nasceram lá. They can do anything. Então eles podem fazer qualquer But you coisa. should not Mas você não deve imitate to that Vrajavasi. imitar os Vrajavasi. Por essa razão, Govardhan jaive, Mahaprabhu disse, ek Vrindavan jaive, naruive chirakal. Ar Govardhan dekhiya, ek Vrindavan na jaive, naruive chirakal. Govardhan chariya, na dekhive Gopal. Don't you step on the Raj Govardhan, não suba and take darshan of Gopal. em Giriraj Govardhan para ter o Darshana de Gopal. Madhavendra Purpada estabeleceu Gopal no topo de Giriraj Govardhan. Os Vrajavasi vão lá ou não vão? Eles sobem. But you should not. Mas você não deve. And you will think, oh, they are going. Se você pensar, eles estão indo, por que eu não posso ir? Não. Those who born in there, Aqueles que that is nasceram their lá, leader. They isso, can. eles podem fazer. Yeah. And Vrajavasi, they every day up and down in Giriraj Govardhan. Os, This side to this os side. Vrajavasis todo dia Easy não, they are going. não atravessam Giriraj Govardhan de um lado ao outro. They have right. Eles têm o direito, But you should not. mas você não deve. Mahaprabhu está Govardhan dizendo. jaive, Vrindavan jaive, narive chirakal. Govardhan dekhiya, nadive Gopal. Everything is according to your adhikari will do. Tudo é de acordo com o seu adhikara. So, Então, Madhavati. So today is Madhava called, Titi. Então, hoje so é now 1:30. We're hungry. Madhava Titi, então já são 1 hora. Nirjala Ekadasi. Vocês estão com fome, ou então façam Nirjala Ekadas. Mas se vocês não puderem fazer Nirjala, não tem problema. And we are told this, why this day is called Nirjala Ekadasi? Por que esse dia é chamado de Because Nirjala he- Ekadas? one day he told to Krishna, Porque Bhima certa vez disse I a cannot Krishna, tolerate my, eu não consigo segurar a minha, tolerar a minha fome, e o que fazer? Aí Krishna falou, ok, pelo menos uma vez ao ano, Ekadasi, you do, um Ekadashi você faça Nirjala. Pandava Nirjala Ekadasi. Por essa razão, é chamado Pandava Nirjala Ekadasi. E isso foi, na verdade, uma instrução para Bhima. Ekadasi he performed, but actually, in Os outros Ekadashi ele faz. Ekadasi should be Mas, Nirjala. You did or not? Krishna diz, pelo menos um Ekadashi você deve fazer Nirjala. Ele fez ou não fez? Ele fez. Ekadasi is very important. Especialmente esse Ekadashi é muito Especially in importante. India, this time, sir, Especialmente na very Índia. hottest month also. Na Índia, esse mês é muito quente. Little bit hard austerities. É um pouco austero. Kali Yuga, we have no austerity. Em Kali Yuga não tem muita austeridade. Observe, Qual é a austeridade? Observar Ekadashi Titi. good or not? É bom ou não é? And if you not also, something okay. E se você não puder, também, Until ok. 12 o'clock, Pelo menos até o meio-dia. you drink water. After 12 o'clock. Você bebe a água. E após... Não, perdão. you Fique, think you will have 12 espere até meio-dia para beber a água. Eh? Após meio-dia você bebe. Kela diya tha, I gave banana. You ate or not? Eu dei banana. Give result. Você comeu ou não? Guarda, guarda. Okay. So today is very special. Então, hoje é um dia super excelente e auspicioso que eu falei. Madhavatiti. Remember. Lembre-se. Muito bem. Qual a pergunta? All Ekadasis are same benefit of Nirjala, or this one special because it's one of Nirjala and Nirjala? If you this also, Então, this todos, also will as, get a special benefit will get. todos os recados são iguais, você deve fazer Nirjala em todos ou esse é especial? Kela
Aí Gurudev falou, esse Ekadasi tem um benefício especial. Então, Bhima fazia Ekadasi em todos os Ekadasi. Mas talvez em outros Ekadasi ele comesse algumas frutas, mas nesse Ekadasi ele fez Nirjala. Krishna disse, pelo menos em um Ekadasi você deve fazer Nirjala. Pelo menos um no ano. Se sua saúde estiver boa, não é para fazer a força, não é para fazer Hatha Yoga. Você entende Hatha Yoga? A força. Não é assim, é você ficar teimoso, vou fazer. Os Shastras dizem não. Você não deve fazer nada forçado. Você deve fazer de maneira simples. Porque Bhakti, tudo vem da simplicidade. Se a sua saúde estiver boa, você pode fazer Nirjala de acordo com a sua saúde. Por isso, no Shastra é dito, se sua saúde não estiver boa, há alguma concessão. Mas na Kali Yuga todo mundo quer concessão. Mesmo quem tem a saúde boa, se aproveita dessa concessão. Você entende? Ah, bom, não tem problema. Agora todo mundo está pegando a concessão. Se você fizer Nirjala, você obtém um fruto. Mas se você comer frutas, outras coisas, não vai ser o mesmo benefício, você entende? Não é o mesmo benefício que você vai ganhar. Se a sua saúde estiver boa, o Senhor vai te perguntar, ei, sua saúde está boa, por que você está se aproveitando dessa concessão? Isso é ilegal. Bola Vrindavana Vihari Lal Ki Jai. Bolo Hari Gopala. Vocês já fizeram Arati no meio-dia? Hoje é cada se faça Arati. Nos outros dias vocês não fazem? Tá bom, alguma coisa melhor do que nada. Então, depois vocês podem honrar prasada apenas por 5 minutos. करना पड़ता है ना बद्ध जीव को यदि जब तक उनके इंस्ट्रक्शन है जो करेगा नहीं बद्ध जीव तो सभी देखते हैं कंसेशन कार्ड कहाँ से है जिसके पास पैसा है वो भी सच सोचते हैं हम कंसेशन कार्ड मिलेगा फ्री चीज सब लेना चाहते हैं सब सुविधा वाली है चाहते कि नहीं नहीं चाहते आप बोलो बस करें हम फ्री में ले जाओ चलो घर का फ्री चलो सब फ्री में ले जाओ जिसके पास है वो भी नहीं चले हैं understand? Vocês entenderam? जिसके पास नहीं है वो भी ele tá falando hindi. Also decided those who have no money and can go on free chalo just come. Para Dwaraka também foi decidido isso. Quem não tiver dinheiro, apenas vá. Pode ir. Se você não tiver dinheiro, não tem problema. Apenas venha. Se você ficar pensando. Mas se você tiver dinheiro e for lá e usar mal o seu dinheiro, você entende? Você não tem dinheiro, não tem problema, Tchelo. É de graça. Vocês estão falando sobre Dwaraka? Apenas venha. Se você realmente não tiver dinheiro, apenas venha. Venha, por que não?
Quando o vendedor de fruta, a vendedora de fruta, And also give 1 or 2 also sweet free. falava, pegue isso, e ainda dava 1 ou 2 de graça. Pega isso quando o vendedor de fruta tá passando. Baba Vrindavana Bihari, que pro Vishnarata é de graça. É de graça ou não é? 2 years old, 3. But he is going by plane or not? Yes. Mas A little bit, but very little. ele vai de avião ou não vai? É de graça também, mas That's not free. então não é. Somebody starts and Aí ela tá falando they charge algumas very little. paga um pouquinho. Aí Gurudev falou, então não é de graça. Ela falou, algumas companhias cobram, outras não. Half price. And so 3 years old is very little. They're very like 15 or 50 cents. Aí Gurudev falou, após os 5 anos paga metade. Aí falou, até os 3 paga muito pouco. Jai Shila Gurudeva aqui, Jai.